Olá para você que acompanha meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos continuar aqui com as nossas reflexões astrológicas e agora conversando sobre a segunda semana do mês de agosto, semana do dia 9 ao dia 15, onde nós temos alguns momentos interessantes aqui, alguns dias de um fluido de energia bem intensa, né, uma característica um pouco agitada, e outros dias com uma reflexão um pouco mais tranquila. Vamos entender como tudo isso vai se desenrolar. No dia 9, já no domingo, dia dos pais, nós vamos ter uma série de aspectos e a mudança de signo aqui pela Lua, né? Então, nós iniciamos a semana com a Lua no signo de Áries e já na virada do sábado para o domingo, ela chega a um aspecto desafiador com Júpiter, né? Exatamente esse aqui passado já, né? Quando esse mapa aqui é das 6 da manhã, então às 6 da manhã ela já está em 21 graus. Logo depois, ali às 5h35, ela chega ao mesmo grau em que está Marte. E ainda lá no final da tarde, 16h50, é a vez do aspecto desafiador que ela aplica a Saturno. Então, esses três momentos mais importantes do domingo trazem consigo características de natureza dos aspectos um pouquinho desafiadoras, principalmente essa aqui, a Lua em conjunção com Marte no signo de Áries, tem uma característica um pouco mais agressiva. Se fosse só esse aspecto durante o dia e depois a Lua aplicasse outros aspectos harmoniosos, o quadro não seria tão aflito. A questão é que ela vem de um aspecto desafiador a Júpiter, se encaminha aqui para o mesmo grau que Áries e depois segue no desafio com Saturno. Por isso eu coloquei até o tema do dia aqui como aflição. O que nós precisamos ter atenção é com o senso de urgência, irritabilidade, mesmo essa questão da impaciência e uma atitude um pouco mais agressiva. Lógico que quando a Lua está no signo de Áries, a gente vê uma disposição em termos de energia no clima do dia um pouco mais facilitada, mas pela condição dos outros aspectos do dia, o domingo ele vai refletir uma necessidade de atenção mesmo sobre a maneira como a gente busca realizar as atividades do dia, como a gente se relaciona com as outras pessoas, né? Porque tem um clima um pouco mais nervoso. Tanto o aspecto do desafio com o planeta que expressa, que tem como tema a esperança, o otimismo, o bom humor, a generosidade, tudo de bom, né? Ele é o grande benéfico. Então, todo o quadro do domingo, ele fala de uma agitação que a gente precisa administrar. E pela natureza dos aspectos, pensando no nível, né, numa característica mais eletiva da astrologia, precisamos estar atentos, porque iniciar uma atividade nesse momento já é um indício de bastante luta, né? Característica de Lua em conjunção com Marte é de lutar, é da bravura, tal. Mas, enfim, a gente quer iniciar as coisas que tem um caminho mais suave, né? Mais prático, por exemplo, que não a gente tem que se debater com as adversidades. Então, precisa muita atenção. Aqui não é um dia recomendado para grandes decisões, por exemplo, né? E só lá no final do dia 22 e 28 é que a Lua vai ingressar no signo de Touro, que é a exaltação dela, né? Mas isso é no final do dia, então a característica de Lua em Touro, que já é mais calma, né? Mas tem um passo bem mais constante, talvez não seja assim tão percebida ao longo de todo o domingo, né? Ele corre mesmo num sentido mais aflito, agressivo, às vezes explosivo, empurrando muito as coisas à força, tentando forçar um pouquinho a barra, né? Bom, e aí no dia 10 de agosto, nós vamos ter aqui a Lua formando um aspecto de sextil com Vênus e depois, às 22h11, uma quadratura com Mercúrio. Esse primeiro aspecto é harmonioso, de uma natureza sutil, ela é bem suave, de harmonia, né, de facilidade entre as características. Mas como vai acontecer durante a madrugada, talvez a gente nem perceba muito facilmente essa natureza, que ela é acolhedora, é carinhosa, tal, né? Nós temos aqui a Lua no signo de Touro, aplicando um aspecto harmonioso a Vênus no signo de Câncer, com uma característica de recepção, porque Vênus, ela rege aqui o signo de Touro e a Lua rege o signo de Câncer, então é uma recepção mútua. É muito acolhedora, é carinhosa mesmo, muito próxima, né? Tem uma natureza assim muito tranquila mesmo, né? E emocional, mas no sentido do acolhimento. Mas lá às 22h11, quando a Lua chegar ao aspecto harmonioso com Mercúrio, já é muito mais argumentativa.
Então, depois desse momento do sexto de Lua com Vênus, a gente não tem novos aspectos, só ela vai diminuindo ao longo do dia. Quando chegar, por exemplo, às 7, 8 horas da manhã, onde a maioria de nós inicia o dia útil, essa influência já não estará mais nem tão evidente. Então, esse carinho e atenção não está mais na tônica da segunda, aí ela vai se encaminhando para o aspecto desafiador a Mercúrio. Mercúrio em Leão, que tem uma tendência argumentativa, passional, né? Emprega bastante passionalidade na maneira da expressão. E aí todos os temas de Mercúrio correm sobre essa característica fixa, né? Dominadora. Então a gente tem uma segunda-feira, dia 10, que merece mais atenção sobre como a gente emprega a atitude cotidiana para realizar as coisas, né? Nem a Lua e nem Mercúrio tem uma característica pesada, mas eu penso que, por exemplo, para assuntos burocráticos, para os assuntos que precisam uma análise mais minuciosa, calma, talvez seja desafiador, né? Como a Lua e Mercúrio estão em signos fixos, esse é um típico aspecto da cabeça dura mesmo, né? Da teimosia, da questão de empacar no meio do caminho, com as decisões, com os pensamentos. Então, a gente tem pouquíssima flexibilidade ao longo dessa segunda-feira para trazer elementos novos, para enxergar as coisas por outros ângulos, e por isso que não é muito recomendado para as iniciativas, né? E também para os temas que envolvam comércios, transportes, documentos, a conversa, tudo isso também acaba tendo uma característica um pouco mais rígida. No dia 11, nós vamos ter a 12h51 a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Júpiter, mas depois ela já desafia o Sol, formando aqui a fase minguante, né? Bom, esse momento interessante aqui da Lua em trígono com Júpiter envolve os signos do elemento Terra, da triplicidade da Terra, que é bastante prática, produtiva, num ritmo constante. Eu vejo como uma característica produtiva mesmo, né? E depois a Lua vai chegar ao aspecto desafiador ao Sol em signos fixos, que tem um pouco mais de rigidez. Mas nós temos um quadro de terça-feira com uma característica mediana, razoável, que eu penso que para as decisões que não forem assim tão importantes ou que não envolvam tanto ter que ir por um caminho ou outro, né, que não sejam tão radicais, talvez você consiga realizar as coisas com um pouco mais de facilidade, assim, né? A coisa vai fluindo de uma maneira até mais tranquila. O fato é que ela sai de um aspecto bom e se encaminha para um aspecto desafiador. No meu ponto de vista, isso fala exatamente de ter mais flexibilidade, de não ser tão rígido, com o olhar sobre as coisas, com as opiniões, com as ideias em um nível geral, né? Não é dos melhores dias, realmente, ele tá bem assim, da média para baixo, né? Mas no dia 12 eu mantive a Lua fora de curso, porque ela vai formar um aspecto às 4h55 da madrugada, esse aspecto harmonioso aqui com Saturno, que tem uma característica produtiva, né? Assim, mesmo sendo muito calma, ela é prática, bem centrada nas coisas da vida cotidiana, coisas de nível material, por exemplo, né? Em termos de ritmo, não tem uma característica muito acelerada, então o dia tem uma tendência um pouco melhor para lidar com as atividades que a gente já tenha procedimentos, que já saiba como fazer. Tem uma característica bastante boa para manutenção mesmo, ou mesmo para as atividades que exijam tempo para serem realizadas. Mas aí às 10h46 ela já muda a paisagem, entra em Gêmeos. E depois disso ela só vai formar aspecto no dia 13. Lá às 21h14, esse movimento que a gente tem aqui é a maior distância de Vênus em relação ao Sol. E então a Lua mesmo só vai formar aspecto depois das 4h55 só no dia 13. Mesmo considerando esse movimento da Lua, que é o ingresso em Gêmeos, às 10h46, ainda a gente tem uma boa parte do dia sem aspectos. Por isso, dia 12 de agosto merece atenção também e não deve ser um dia elegido aqui para resolver coisas importantes, iniciar as atividades, dar início para qualquer coisa, mesmo que não seja um evento propriamente, né? Mas uma atitude, tem que manter a atenção. E essa máxima distância de Vênus em relação ao Sol, com Vênus em Câncer, traz fortemente um teor emocional, desejoso de carinho, de harmonia, de um olhar bem acolhedor, bastante acolhedor também, né? Um outro dia que não é muito favorável para decisões, para coisas importantes. Aí o que acontece? No dia 13, o único aspecto do dia acontece às 21h33, que é um aspecto harmonioso entre Lua e Mercúrio. Lua em Gêmeos e Mercúrio aqui no signo de Leão,
formam um ângulo de 60 graus, nesse momento aqui das 21h33, e favorece, então, lidar com os temas ligados à comunicação, ao comércio, aos transportes, às burocracias, aos papéis, e há uma natureza suave do aspecto, mas envolvendo signos de característica bem ativa, animada. Então, eu coloquei eloquente porque a gente vai sentindo esse clima se ampliando ao longo do dia. E eloquente facilitando, então, a expressão de uma maneira geral, não tanto abrangente, só por questão da lua em Gêmeos, mas quando se encontra com o signo de Leão, e Leão é um signo fixo, ele concentra, ele centra, então ele dá poder para a voz, para a palavra, para as opiniões. E é um dia até favorável, né? Mas é o único movimento do dia e à noite, né? A gente vai ficar o dia inteiro sem grandes movimentos. E já no dia 14, com a própria lua em Gêmeos, nós vamos ter a lua formando um aspecto harmonioso ao Sol, esse que acontece aqui às 5h32, e depois ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte às 8h19. E só à noite é que ela vai mudar aqui a paisagem. O movimento em termos de ritmo e agilidade, né, na sexta-feira, de uma maneira muito interessante. Então, aqui sim a gente tem um momento para tomadas de iniciativa, para mudança de direção, para tentar coisas diferentes. Ela tem uma tendência um pouco mais ousada, né? Pela natureza quente, tanto de Gêmeos quanto de Áries. Mesmo no aspecto harmonioso entre a Lua e o Sol, envolve novamente, né, as características de signos com essa natureza quente, e por isso nós teremos uma sexta-feira, na maior parte do dia, muito animada, eufórica, eu poderia dizer, né, como eu coloquei aqui, porque vocês vão perceber que esse teor emocional, ele é diverso, ele é motivador, por exemplo, né, tem uma tendência animada, a gente poderia dizer. Mas aí às 20h35 a Lua ingressa no signo de Câncer, então essa agitação ela diminui um pouco, mesmo que Câncer seja um signo cardinal, a natureza aquosa dele, né, puxa mais para dentro, para introspecção. E aí a Lua, como vai estar no próprio domicílio, tem um poder bem grande, né? E a gente vai ter mais um momento mais acolhedor, mais introspectivo propriamente. Agora, no sábado, nós vamos ter um único movimento, que é a Lua chegando ao mesmo grau em que está Vênus, às 10h26. Os dois astros relacionados a esse tema estão em um signo com uma tendência acolhedora, carinhosa, de abraçar, né? De acolher mesmo. Então, a gente tem uma característica comovente, né? Bem nesse tom do cuidado, podemos dizer. Mas se a gente estiver pensando em nível eletivo, é uma influência poderosa para lidar não só com os temas românticos, mas os temas que envolvam moedas, né, os investimentos, iniciativas que precisam também envolver questões ligadas à estética, à harmonia, à beleza, ao visual, de uma certa maneira. Mas principalmente aquelas em que a gente precisa de harmonia para realizar as coisas, né, de cuidado, de uma atenção minuciosa. Ela é delicada, né? Eu vejo como uma influência bastante delicada. E emocional, né? Não dá para dizer uma outra coisa a não ser essa característica muito emocional sobre o signo de Câncer. Então, quando a Lua chega ao mesmo grau em que está Vênus, vocês vão perceber aqui um tom emotivo muito elevado. Vênus tem uma natureza benéfica, né? Então eu não penso em grandes desastres, assim, tipo um tom passional, não é bem essa característica, mas ela é bem sentimental, favorece primordialmente os temas ligados ao nível afetivo, não só romântico, né? Mas a afetuosidade, às vezes, do contato familiar ou com os amigos também tem essa marca. E criativa, né? Uma característica comum do signo de Câncer, dos signos de elemento água, é o potencial de criatividade, o potencial criador. Então, aqui nós temos um momento muito auspicioso para os inícios, porque ele é frutífero, né? Produtivo, ele representa uma fertilidade muito boa. Então, para todos os temas, esse é o melhor momento. Mas é o único também do sábado, né? Então, durante essa semana, vocês perceberam que a gente tem poucos movimentos, né, no céu, tanto da Lua como de outros planetas. Mas temos alguns momentos, eu diria, mais para evitar ali no meio da semana, mas como esse aqui do dia 15, eu vejo o melhor momento, né? O melhor momento da semana é esse aqui do dia 15, esse encontro de Lua em conjunção com Vênus no signo de Câncer. Bom, pessoal, e é isso então. Eu deixo um abraço forte para vocês e a gente retorna aqui na próxima semana para fazer mais uma avaliação astrológica.
Deixo um forte abraço para todos vocês e continuem acompanhando os cursos lá pelo site, tá bom? Até a próxima semana.